Olá, amigos, professores e orientadores que acompanham o TV Simpro. Eu sou Paula Nogueira e neste programa vamos falar sobre a greve geral, a mobilização contra todo tipo de retrocesso e retirada de direitos. Conosco aqui no estúdio, nesta tarde, Carmen Foro, que é vice-presidente da CUT Brasil, e também Rodrigo Brito, presidente da CUT Brasília. Tudo bem, gente? Tudo bem. Sejam bem-vindos. Obrigada. Bom, primeiramente, sobre a greve geral, né? Eu vou pedir para vocês fazerem um breve histórico a respeito dessa atividade, para todo mundo entender melhor qual que é a proposta. Na verdade, estamos numa conjuntura onde temos um governo legítimo que preside o nosso país e que está tendo, né, o seu mandato garantido, né, pelos financiadores do golpe em virtude de reformas estruturantes que ele tenta implementar, que são a reforma trabalhista e a reforma da Previdência. Em especial a reforma trabalhista, que será votada na próxima semana, ela vem a acabar com toda a estrutura que nós entendemos enquanto conjunto da classe trabalhadora. Ela acaba com a CLT, que foi criada em 1º de maio de 1943, ou seja, é um conjunto de lei trabalhista que é como se fosse um guarda-chuva, que rege acordos e convenções coletivas que as categorias profissionais conquistaram ao longo dos anos. Fora isso, também tem um conjunto de leis que estão sendo aprovadas no Congresso Nacional que, conjunto com essa reforma trabalhista, vem a retirar os nossos direitos, afetando trabalhadores da cidade, do serviço público, da iniciativa privada, trabalhadores terceirizados que perdem um pouco de direitos que possuem e trabalhadores do campo. E fora isso, o governo legítimo de Michel Temer, conseguindo avançar na aprovação da reforma trabalhista, ato contínuo vem tentar acabar com as nossas aposentadorias. Então, a greve geral do dia 30 de junho é uma greve para impedir o retrocesso em nosso país. É uma greve para fazer com que não tenhamos uma retirada, o maior roubo de direitos da história da classe trabalhadora. É uma greve para que a gente faça com que a população brasileira vá às ruas, mas não vá às ruas apenas para dizer não concordo com as reformas, mas para parar a produção, para dizer que não vai permitir com que os nossos direitos, com que o futuro das gerações brasileiras sejam roubados, usurpados. Então, com certeza absoluta, iremos fazer uma grande greve geral no país. Aqui em Brasília vai parar tudo, transporte coletivo, rodoviários, metroviários, bancários, professores, trabalhadores dos Correios. O que vocês imaginarem iremos parar, porque não iremos deixar com que esse governo ilegítimo e sua correia de transmissão, que é o governador Hollenberg, roube o que é de direito da população brasileira. Então, uma greve geral forte contra o retrocesso, contra o governo legítimo de Temer e por direta já para retomar a democracia para o nosso país. Então, este é o caminho, né, que queremos traçar na greve geral da próxima sexta-feira, 30 de junho, que em Brasília temos certeza que vai ser forte, mas com certeza sob o comando da nossa Central Única dos Trabalhadores, né, da nossa companheira Carmen Foro, que é a nossa vice-presidenta. Temos certeza também que a mobilização e a força que teremos em Brasília será a mesma que teremos em todo o país. Perfeito, Carmen. Na sua avaliação, numa conjuntura nacional, qual é o principal objetivo nesse momento dessa greve geral? Acho que é importante ter claro que nós estamos sob ataque há um ano. E essa greve geral é mais uma greve muito importante, mas que nós já nos movimentamos anteriormente. Por que eu quero dizer que estamos sob ataque? Ataque da entrega do pré-sal, a PEC 55, que foi um desastre, congelar os investimentos por 20 anos, principalmente na área de educação, saúde, saneamento básico. Depois vieram reforma do ensino médio, que isso é muito prejudicial, e isso tudo acompanha uma lógica e uma visão de desenvolvimento, uma lógica para esse país desse governo. Então, nós estamos há um ano sob ataque. E, aos poucos, os trabalhadores vêm percebendo o quanto é maléfica todas essas atitudes do governo, todas as medidas tomadas, mudanças constitucionais no momento de crise, são ruins para a classe trabalhadora. E a gente vem acumulando, né? Mobilizando, acumulando, realizando mobilizações importantes. A greve do dia 28 de abril foi um sucesso. O Ocupa Brasília foi muito importante.
Então, a sociedade brasileira está começando a ficar cada vez mais alerta. A greve do dia 30, ela é sequência de um processo de força da classe trabalhadora, de mobilização da classe trabalhadora. E ela é muito decisiva. Nesse momento, está na pauta. No momento em que o governo vive um momento difícil, né? Um governo envolvido em corrupção, sendo denunciado, Congresso com, em sua grande maioria, envolvidos em denúncias, e querem aprovar duas reformas que são estruturais para o povo brasileiro, para a classe trabalhadora. Um retrocesso sem tamanho, né, Carla? É sem medida. É inoportuno falar em reformas dessa natureza nesse momento, nesse país, que está desabando por ausência de democracia e por ter um governo que pensa e tem uma agenda neoliberal que não foi eleita nas urnas, querendo fazer mudanças que mexem profundamente com o conjunto da classe trabalhadora. A reforma trabalhista já está dado, que são mais de 100 itens da CLT que serão modificados e modificados para negativamente aos trabalhadores. Por que eu digo isso? Porque a venda de tudo isso a partir do governo e do Congresso e do Senado, onde está sendo debatida a reforma trabalhista, é a venda da modernização. Se vende uma coisa, mas está no papel outra coisa. Se vende que vai modernizar as relações de trabalho. Na verdade, você está acabando com um histórico processo de relações de trabalho. Você desestrutura tudo, você precariza tudo. E a reforma da Previdência, que é a próxima que o governo quer colocar. Uma insistência profunda de mexer em questões que são estruturais no momento em que o governo está por um fio, em que a democracia não está colocada e que o povo brasileiro elegeu outra agenda e não essa agenda. Isso é o mais preocupante. Portanto, chamar, convocar e saber que se nós não nos mobilizarmos, ninguém se mobilizará por nós. Tem que ser você, que é comerciário, você que é metroviário, você que é professor, você que é trabalhador rural, é o dia de cruzar os braços. É a classe trabalhadora que será capaz de fazer qualquer processo de mudança. Nós não esperamos que virá do Congresso Nacional mudanças de melhoria de vida da classe trabalhadora ou que parem essa reforma. A greve é um jeito de pressionar, de mostrar total insatisfação com as atual medidas que que o governo Temer está tomando sem nosso acordo, sem nenhum nível de diálogo. Carmen, para que todos entendam, dá para você falar um pouquinho sobre quais são os reais prejuízos para a classe trabalhadora caso essas reformas sejam implementadas na integralidade? Olha, eu poderia te falar da reforma trabalhista, a ideia central de valer mais o negociado do que está na lei. Isso é absolutamente grave. No mundo do trabalho, não existe igualdade entre patrão e empregado. Essa ideia vendida de que somos todos iguais, portanto, o capital e o trabalho sentam na mesa e não há sobreposição, isso é falso. Primeiro, o trabalhador está numa condição menor frente ao seu patrão. Não existe igualdade nesse patamar de negociação. E num país que tem 14 milhões de desempregados, que força eu tenho individualmente, sozinha, de negociar com um patrão? Se tem na fila da empresa muita gente querendo o mesmo trabalho que eu. Eu não consigo negociar com o patrão aumento de salário, eu não consigo negociar nenhum benefício, eu não consigo negociar nada. É bem provável que eu negocie a menos do que está na lei. E é isso que eles estão insistindo em aprovar na reforma trabalhista. Então, essa ideia de modernização não é verdadeira. Fora isso, outras modalidades de contrato, você fragiliza tudo isso, você retira um conjunto de possibilidades do papel do sindicato. Aí eu acho que é muito importante dialogar com a sociedade sobre isso. Historicamente, no mundo, os sindicatos cumpriram e cumprem um papel de defesa da coletividade. Uma pessoa sozinha não dá conta de fazer a defesa dos seus interesses num ambiente desse. Mas o sindicato tem cumprido um papel e deve continuar cumprindo um papel de fazer a defesa coletiva dos trabalhadores. E eles querem acabar com essa possibilidade do sindicato ser
porta-voz dos interesses coletivos de determinada categoria ou do conjunto da classe trabalhadora. Então, isso está em jogo, além da reforma da Previdência, que se eles aprovarem a reforma trabalhista, portanto, é muito importante a greve, eles já facilitarão um caminho grande para a reforma previdenciária. Então, temos que estar de olho em tudo isso que está acontecendo. Sempre, né? Sempre. Bom, para vocês que estão acompanhando o TV Simpro através da fanpage do Simpro e através das redes sociais da TV Comunitária, eu informo que vocês podem enviar perguntas que o Rodrigo e a Carmen vão responder ao vivo aqui no TV Simpro. Tem um comentário aqui da Solange Borges, e ela fala a respeito de que os políticos estão esperando que o povo se manifeste para votarem contra o Temer, né? Então, na avaliação de vocês, é o momento ideal para que todos unam esforços para as manifestações, então, para pressionar o governo? Não existe possibilidade desse governo recuar se o povo não ocupar as ruas, se o povo não dizer o que quer. E esse é o momento da gente retomar os destinos do nosso país. E só é possível retomar os destinos do país se nós, de fato, fizermos um amplo processo de mobilização. Que seria a retomada da democracia, exatamente. Né? E o processo de mobilização dizendo, nós queremos decidir, nós queremos votar, mas não é só votar, nós também queremos dizer qual é a plataforma que nós queremos votar, nós queremos acumular sobre isso, nós queremos dizer qual é o rumo que nós queremos para o país. Não é um simples voto, é um voto recheado de uma agenda política, de uma agenda para a classe trabalhadora, né? Coisa que não está acontecendo nesse momento. A agenda que o Temer está colocando em curso é uma agenda que não foi votada pelo povo brasileiro. É uma agenda neoliberal da cabeça deles, que não foi às urnas. Nós queremos votar uma agenda que o povo possa decidir sobre ela. Perfeito. Bom, Rodrigo, a articulação aqui no Distrito Federal tem sido intensa, né, pela observação das redes, inclusive da mídia alternativa, que somou esforços e tudo mais. Qual que é a programação para o dia 30, que você pode já passar aqui para quem está assistindo o TV Simpro? Não, o dia 30 é um dia de parar a produção, dia de ruptura. Quando a gente fala em greve, greve é isso. Greve é um sinônimo de ruptura. É o momento que a gente realmente vai parar a produção e dar prejuízo ao capital. Valorizar realmente o nosso trabalho, fazer o que aqueles que querem usurpar nossos direitos, roubar nossos direitos, sintam a ausência e sintam o prejuízo de não ter a classe trabalhadora realmente exercendo sua atividade. Então, no próximo dia 30, nós não teremos no Distrito Federal e no nosso entorno aqui de Brasília e, consequentemente, todo o país, né, a classe trabalhadora trabalhando para o capital e, sim, trabalhando em defesa da democracia, dos nossos direitos e trabalhando para um país mais justo e igualitário. Por isso, não teremos transporte coletivo nenhum funcionando. Não teremos as escolas, seja públicas ou particulares, funcionando. Não teremos o comércio, não teremos bancos, não teremos setores de serviços essenciais como Correios e vários outros funcionando. Ou seja, a capital do país vai parar. O que cabe a cada cidadão e cidadã neste momento? Como que ele pode contribuir com essa luta? Duas formas. Uma, se juntando aos comandos de greve, que serão divulgados a partir dessa terça-feira, dia 27, à noite, pelo site da CUT Brasília, cutbrasilia.org.br, ou pelo nosso Facebook, que é CUT Brasil Oficial, e se agregando esses comandos de greve, ou simplesmente não sair de casa. É isso. A classe trabalhadora sabe qual é o seu papel. É fazer essa ruptura e dar o recado. Pois, ao derrotar a reforma trabalhista que será votada no início da semana que vem, nós daremos um passo significativo para derrotar esse governo ilegítimo de Michel Temer, para derrotar essas propostas nefastas que vêm a roubar os direitos da classe trabalhadora, ou seja, a segunda etapa do golpe é o golpe contra a classe trabalhadora, então vamos estar derrotando ele. Ato contínuo, derrotando a reforma trabalhista, vamos dar um grande avanço para derrotar a reforma previdenciária.
e para restabelecer o Estado democrático de direito do nosso país, e não esse estado de exceção que existe hoje. Então, no próximo dia 30, ou vá para os comandos de greve da sua cidade, ou não saia de casa. É o momento de você dizer não à reforma da Previdência, não à reforma trabalhista, fora Temer e direta já. Perfeito, eu estou acompanhando aqui as manifestações na fanpage, segue na mesma linha, né? E a Solange Borges está falando também a respeito do governador do Distrito Federal. Seria interessante a gente falar um pouquinho sobre qual tem sido a postura dele nas últimas manifestações, né? Na pauta do DF aqui, aproveitando que está fazendo um contraponto do DF com a parte nacional, né? Também a conjuntura Sim. nacional. Então, em relação ao governador Hollenberg, né, o que a gente pode colocar de forma clara, entendemos que o governo dele está sendo uma correia de transmissão do governo ilegítimo de Michel Temer. A política de estado de exceção, de entreguismo, que está sendo implementado no país, é o que está sendo implementado aqui no Distrito Federal. Inclusive, em Carmen, né, e demais companheiros e companheiras que estão nos assistindo. A Central dos Trabalhadores irá solicitar à Comissão de Direitos Humanos da Câmara Federal e do Senado que a gente faça uma audiência pública para discutir a postura como o governador Hollenberg e seu governo está agindo com as manifestações populares, com os movimentos sociais, com as entidades legítimas, representativas da classe trabalhadora nas mobilizações. Semana passada tivemos um dirigente sindical, presidente do Sindicato dos Servidores Públicos Federais, Companheiro Otto, preso porque estava convocando trabalhadores para uma assembleia. Está proibido, segundo o decreto do governo Hollenberg. Tivemos companheiros, estamos tendo companheiros do serviço público que estão podendo ser demitidos por exercer sua atividade sindical. Temos companheiros que tiveram mandatos de prisão, como o companheiro Marco Júnior, que é o secretário de comunicação da CUT Brasília, pelo fato de defender a categoria rodoviária em greve. Enquanto o nosso companheiro, ou melhor, que não é companheiro, porque o PSB deixou de ser socialista há muito tempo, Hollenberg não é socialista, é capitalista neoliberal, explora a população de Brasília, porque não defende o que ele propagou na sua campanha. Então a gente tem esse governo perseguindo aqueles que defendem os direitos da classe trabalhadora. Então, iremos solicitar uma audiência pública para discutir o estado de exceção que está colocado no Distrito Federal, para discutir esse governo que vem fazendo um entreguismo, como fez do Hospital de Base, como quer fazer com o Banco de Brasília, que quer privatizar, como quer fazer com a Previdência dos nossos servidores públicos do Distrito Federal, né, a partir do IPREV. E as ações são iguais na época da ditadura, porque o ataque é direto aos sindicatos, à classe trabalhadora, né, Rodrigo? A gente tem o problema dos ataques a quem defende os trabalhadores e temos o problema da política neoliberal entreguista do governo Fernando Henrique Cardoso, que está sendo praticada da mesma forma e muito pior pelo governo Hollenberg e pelo governo de Michel Temer. Ou seja, o estado de exceção está colocado, o entreguismo está colocado, e sinto muito, Hollenberg, você é um mentiroso que não cumpre o que você defendeu na última campanha e teu partido de socialista não tem nada. Porque de socialista que tem é quem defende distribuição de renda, quem defende um país mais justo, quem defende políticas de inclusão social e infelizmente a gente não vê isso no Distrito Federal. A gente vê um estado de exceção, a gente vê uma política covarde que você é o principal protagonista dela. Então, Hollenberg, nós não iremos te dar sossego. E você vai ter que ir lá para a Câmara Federal e para o Senado explicar a perseguição aos trabalhadores de Brasília. Eu acho que é importante que o Rodrigo coloca que não é uma questão apenas dos trabalhadores de Brasília, porque Brasília é a capital do Brasil, palco de grandes debates, de grandes disputas, de grandes manifestações, e todo mundo que vem a Brasília no último período, como o dia 24, foi um dia de massacre em praça pública. Mais de 2 horas de embate da população com os policiais. Então, Brasília não pode ser pensada só na dimensão de Brasília, tem que pensar na dimensão do Brasil, porque aqui é palco, sim, de um conjunto de manifestações que nós defendemos, de livre expressão permanente das opiniões nacionais,
E nós não podemos chegar a Brasília, quem é de fora de Brasília, e sermos recebidos o tempo todo com polícia, espancamento, bombas. É isso que tem sido no último tempo. Isso nos dá a certeza que o Rodrigo está dizendo. Estamos vivendo um estado de exceção. O governo de Brasília faz coro com o governo Temer, bate nos trabalhadores, bate em indígena, bate na juventude, nos coloca na condição de não poder expressar as nossas opiniões, as nossas reivindicações, e está num espaço que é Brasília, o espaço público do Brasil. Acho que isso é muito grave e é responsabilidade do governo do GDF, né? E, por último, queria colocar duas questões. Eu acho que a primeira é que a classe trabalhadora precisa ter consciência do quanto ela é importante. A gente tem consciência disso. Mas nós queremos conversar com outros que não estão nos sindicatos, que não têm esse patamar de consciência, que nós produzimos a riqueza desse país. E a greve passa a ser um instrumento para dizer aos capitalistas, para dizer aos donos do dinheiro, que sem nós, eles terão grandes prejuízos. O país para. O país para. Um dia de trabalho nosso tem muito valor. É capaz de fazer com que se tenham grandes prejuízos. É essa a importância que a gente precisa dar ao dia 30 ou qualquer outro dia de mobilização. A classe trabalhadora produz riqueza para o país e a hora que ela cruza os braços, ela demonstra publicamente, seja para as empresas, seja para o governo, o seu poder de força, o seu poder de pressão. E é isso que nós precisamos exercer no dia 30. Perfeito. Bom, Carmen, o TV Simpro está chegando ao fim, né? Também o Rodrigo, gostaria que vocês finalizassem a fala de vocês, chamassem todo mundo para a luta, dessem os últimos avisos. Vocês vão ter ônibus para quem quiser participar de algum ato nessa parte, porque Brasília sempre fica parada, não dá para passar por nenhum lugar. Sim. Então, a greve, ela causa um efeito realmente muito forte em virtude do planejamento da cidade aqui, né? Então, fica bem bonito de ver, na verdade. Mas seria interessante informar todo mundo, até porque nos sites também tem tudo direitinho, né? Não, então, para agregar aqui informação, primeiro, só completando a fala da companheira Carmen, 2,6% da população brasileira detém 93% da riqueza do nosso país. Então, ou seja, o restante da população brasileira, 97,4% da população brasileira, retém apenas 7%. Então, o que a gente defende é uma distribuição de renda, o que a gente defende é um Estado mais democrático, em que a riqueza do país seja de todos, e não apenas de 2,6%. Não apenas de uma reforma trabalhista e previdenciária que vem tirar direitos dos 97,4% da população brasileira. Por isso, iremos para a greve no próximo dia 30 de junho. E aí as atividades serão descentralizadas. Haverá comandos de greve em todas as cidades aqui do Distrito Federal e do entorno. Nós iremos realmente parar a capital federal. A pessoa que achar que irá para as ruas querendo pegar um ônibus, querendo pegar um metrô, que vai achar que vai ir para o seu trabalho de forma tranquila, ela está cometendo um ledo engano. Primeiro, não terá transporte coletivo, não terá segurança pública, não irá funcionar nada. Então, ou vá para o comando de greve e veja os locais do comando no site da CUT Brasília, que é cutbrasilia.org.br, ou fique em casa. Colabore com a greve, não saindo de casa. Fora isso, vamos derrotar as temerosas reformas trabalhista e previdenciária, vamos dizer, fora Temer e direta já para resgatar a nossa democracia. Carmen? Então, a greve é nacional, né? Nós, aqui em Brasília, eu acho que teremos grande sucesso depois de todo o processo de organização e mobilização. No Brasil todo, de norte a sul, as pessoas estão se organizando, se mobilizando. Em vários estados vão paralisar, vão fazer atos públicos, vão continuar mantendo sua voz. Acho que é importante dizer que a CUT, os movimentos sociais, a Frente Brasil Popular, totalmente envolvidos nesse momento, porque essa é uma questão de caráter nacional
E dessa forma nós estamos construindo o debate nacional, mobilizações, paralisações, cruzando os braços. Então, de norte a sul do Brasil, nós teremos greve nesse país, nós teremos mobilização nesse país. E nós aproveitamos a oportunidade para dizer, ou você vai para a greve ou ninguém irá por você. É você o protagonista do seu futuro. Sem você na greve, não teremos greve. Portanto, é muito importante que a gente faça a pressão necessária nesse momento. Direta já e derrotar as reformas que estão em curso no Senado e no Congresso Nacional. Perfeito. Bom, em nome da TV Comunitária de Brasília e do TV Simpro, eu gostaria de agradecer a presença de vocês aqui. E as nossas portas vão estar sempre abertas, né? A mídia alternativa tem dado suporte para todo o movimento nesse período do nosso país tão crítico, né? Com certeza. Bom, importante. Então vamos fortalecer essa rede para que em breve retomemos a democracia, né? Sim, fundamental. Fundamental. Bom, eu sou Paula Nogueira, esse foi o TV Simpro. Eu convido a todos vocês que nos assistem que continuem acompanhando a programação da TV Comunitária de Brasília e informam que é possível rever este programa no site do Simpro e também no nosso site e nas nossas redes sociais aqui da TV Comunitária. Muito obrigada e até logo.